Wang Mingmin perguntou de repente, com o senho franzido. Irmã Yu Ling Xuan, você sabe se ele está enfrentando algum problema ultimamente? Desde manhã até a noite, várias pessoas têm ligado para ele, e ele reage com bastante irritação. Chegou a dizer coisas como, se transferirem dinheiro para mim, cortarei relações imediatamente. Ao ouvir isso, Yu Ling Xuan teve sua suspeita ainda mais fortalecida. Park Jin estava, de fato, passando por dificuldades financeiras. Muitas pessoas queriam ajudá-lo, mas ele recusava sistematicamente, demonstrando ser alguém de grande orgulho e dignidade. Para esclarecer mais, ela insistiu. E meu irmão comentou mais alguma coisa sobre isso? Wang Mingmin então a puxou discretamente até a porta do quarto de Park Jin e sussurrou. Escuta. Desde cedo ele se trancou aí e pediu para não ser incomodado. Quer ficar sozinho, em paz. Além da irmã dele, há pessoas poderosas de duas famílias influentes e grandes clãs tentando sondá-lo com insistência. As palavras deles já estão passando dos limites, e Park Jin não quer mais se explicar. Para aliviar a mente, ele abriu League of Legends e começou a jogar. Disse algo como, esses 4 frangos ousam me cercar? Pois agora vão todos encontrar os antepassados. Ao ouvir isso, Yu Ling Xuan ficou ainda mais convicta de que Park Jin estava desesperado. Sentiu novamente o peso da culpa crescer em seu peito. Era verdade, ele estava sendo sitiado por grandes conglomerados, Lin Shu, os magnatas da família Jin, além do Banco Huan Jin e da Hongjian Capital. 4 forças pressionavam-no por todos os lados, e mesmo assim, ele ainda se lembrava de cozinhar para ela. Como poderia traí-lo? Isso a faria sentir-se ainda mais miserável. Era apenas um ser emocional, e não conseguia encará-lo dessa forma. O pensamento se tornou torturante. Cada gesto de cuidado de Park Jin, especialmente diante de tantos problemas, fazia a consciência de Yu Ling Xuan doer ainda mais. Sua boa vontade por ele aumentou em mais 10 pontos, alcançando agora 65. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, antes mesmo do galo cantar, Qin Jisoo ainda dormia quando ouviu uma batida urgente na porta. A voz apressada de Junho Sunon a chamou. Jisoo, acorda. Descobri algo muito importante. O quê? Ainda é cedo, murmurou Jisoo, sonolenta. Você não pode continuar dormindo. Eu descobri quem é a verdadeira Yu Ling Xuan. O tom de urgência na voz de Sunon despertou Jisoo de vez. Ela se levantou e abriu a porta rapidamente. Junho Sunon entrou e, apontando para a tela do computador, revelou. Passei a noite em claro investigando, e finalmente encontrei. A identidade de Yu Ling Xuan não é nada simples. Ela nunca estudou em escolas primárias ou secundárias, foi educada em casa desde pequena. O mais estranho é que não há registros escolares dela, nem exames de admissão. Ainda assim, ela entrou direto na Universidade Fushan, em muito, aos 17 anos. Depois, estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e concluiu 2 mestrados em apenas 3 anos. Uma verdadeira gênia. Jisoo ficou chocada e ouviu em silêncio enquanto Sunon continuava. Depois de se formar, ela foi enviada para treinamento na Iron Street, gerenciando bilhões em capital líquido com apenas 20 anos. Aos 21, entrou para a empresa Chongjiang, com apenas 22, se tornou secretária do CEO. Você sabe quem é o presidente desse conglomerado? Sem deixar Jisoo responder, Sunon concluiu. A Chongjiang pertence aos magnatas da família Jin, e Jin Jamu é o herdeiro desse império. É um dos jovens mais ricos de muito. Embora haja pouca informação sobre ele, posso te garantir que a família Jin é um tubarão na indústria do entretenimento. Chengdu é a maior base cinematográfica do país, talvez de toda a Ásia, e 1/3 das ações de Chengdu Film City pertencem aos Jin. E o Park Jin quer construir uma cidade cinematográfica rival. E a Yu Ling Xuan é secretária da família Jin. Nesse momento, os dois despertaram completamente. Isso significa que a Yu Ling Xuan é uma espiã comercial. Exclamaram ao mesmo tempo. Jisoo passou o resto da manhã repetindo para si mesma. Meu Deus!
Agora tudo faz sentido. Os negócios vinham enfrentando constantes problemas nos últimos dias. Até mesmo a compra de terrenos não estava sendo fácil. Agora fazia sentido o contrato com a FM Real Estate conter tantas desvantagens. Tudo isso era, na verdade, parte de um plano orquestrado por Yu Ling Xuan. Ao perceber isso, Kim Jisoo não perdeu tempo, pegou o celular e ligou imediatamente para Park Jin. Preciso avisá-lo antes que seja enganado novamente. Mas a chamada não foi completada. Uma mensagem automática respondeu: desculpe, o número chamado está temporariamente indisponível. Kim insistiu e ligou mais uma vez. A mesma resposta. Sua frustração só aumentava. Justo agora o telefone está desligado? Só me resta ir até a casa dele pessoalmente. Mas eu nem sei o endereço. Determinada, Kim Jisoo começou a ligar para cada pessoa que conhecia, pedindo o novo endereço de Park Jin e revelando o segredo chocante. Você sabe onde ele mora agora? Descobri que tem uma espiã comercial ao lado dele. A reação foi imediata. O quê? Uma espiã comercial? Espera aí, eu vou com você. Por fim, Yang Wei entrou em contato com um hacker, que conseguiu rastrear o novo endereço de Park Jin. Meu Deus! Aqui está! Gritou Yang Wei. Também quero ir. Park Min-young também vai. Vamos todas juntas. Assim, Yang Wei, Park Min-young, Kim Jisoo e Jun Sun se reuniram para bolar um plano. Iriam até a mansão de Park Jin para expor a verdade sobre Yu Ling Xuan, quem sabe, libertá-lo de sua influência. Por volta das 8 horas da manhã, Park Jin acabava de acordar. O tempo estava fresco e agradável, pois havia chovido por vários dias. O sol finalmente surgira, e isso parecia melhorar o humor de todos. Depois de um longo dia anterior repleto de ligações sufocantes, finalmente ele dormira bem. Ao sair da cama, espreguiçou-se, tentando dissipar o cansaço que ainda sentia. Nesse instante, um aroma agradável vindo da cozinha invadiu o ambiente. Surpreso, exclamou: que cheiro bom é esse? Correu até lá e encontrou uma cena inesperada. Yu Ling Xuan, já banhada, com uma maquiagem leve e aparência encantadora, estava preparando o café da manhã. Ela, está fazendo café? Será que tomei remédio vencido? Pensou, confuso. Bom dia, secretário Yu, disse ele, de forma casual. Yu Ling Xuan parecia animada, talvez tentando se recompor após a rejeição que sofrerá no jantar da noite anterior. Bom dia, chefe. Preparei mingau e ovos fritos. Quer provar? Claro. Estou com fome. Eles se entreolharam por um momento. Os olhos de Park Jin eram calmos, quase indiferentes, nem frios nem gentis. Isso mexeu profundamente com os sentimentos dela. Havia algo difícil de expressar. Pela minha leitura psicológica, ele está completamente indiferente quanto ao meu cancelamento. Como se aquela cicatriz terrível nunca tivesse existido. Mas por quê? Será que ele é mesmo diferente dos outros homens? O que ela não sabia era que Park Jin também tinha seus próprios pensamentos. Olhando para o sistema que avaliava suas habilidades médicas, pensava: o rosto dela está quase desfigurado, como mulher, isso deve tê-la devastado. Mas agora que ativei minhas habilidades médicas e comecei a preparar um unguento, se o sistema estiver certo, ela deve se recuperar logo. Quando isso acontecer, com certeza vai me tratar com gratidão e obediência. Vai seguir cada palavra minha. Mas Yu Ling Xuan nada sabia disso. Para ela, a diferença no olhar de Park Jin, tão oposto ao desprezo de Jin Jamu, era sincera. Um olhar direto, natural, sem ódio nem disfarces. E era justamente isso que ela mais desejava. Sem comparação, não há dor. Se Jin não tivesse me humilhado, eu não teria percebido a sinceridade do presidente Lin. A partir daquele momento, o conflito interno de Yu Ling Xuan cresceu ainda mais. Não queria mais machucar Park Jin. Em certos instantes, sentia vontade de dizer toda a verdade, mas não conseguia. Então, como que por impulso,
fez uma pergunta que nenhuma espiã profissional deveria fazer. Chefe, se um dia, se eu fizer algo errado com você, você me perdoaria? Perguntou Yu Ling Xuan, com um olhar hesitante. Park Jin, enquanto dava uma mordida em sua omelete, respondeu com firmeza. Depende da gravidade. Se for apenas sobre dinheiro, não importa quanto eu perca nos negócios, eu te perdoaria. Porque, sinceramente, eu não me importo com dinheiro. Ao ouvir isso, Yu Ling Xuan não soube ao certo se deveria ficar feliz ou triste. As palavras dele pareciam uma piada amarga, como se soubesse de sua identidade de espiã comercial. Ela pensou, será que ele sabe que eu colaboro com outros conglomerados para prejudicá-lo? Que até o empurrei para a beira da ruína. Ele seria capaz de me perdoar por isso? Sabia que ninguém aceitaria uma traição daquele nível. Mas aquilo nunca fora sua intenção inicial ao se aproximar dele. Agora, mesmo com o sucesso da missão tão próximo, ela não sentia nenhuma alegria. Estava vazia. Mais cedo ou mais tarde, Park Jin descobriria quem ela realmente era. Seu disfarce não duraria para sempre. Quanto mais pensava nisso, maior era seu desconforto. Um sentimento de perda tomava conta dela. Mas antes que pudesse continuar imersa em sua angústia, de repente Wang Mingming, Young Julu e Ouyang Xiu entraram na casa. Wang Mingming respirou fundo o aroma no ar e comentou com alegria. Nossa, que cheiro bom! Vocês já tomaram café da manhã? Yu Ling Xuan, você preparou algo para mim também? Yu Ling Xuan sorriu gentilmente, tentando esconder suas preocupações. Claro, preparei para todos. Sentem-se. Assim que se levantou, Wang Mingming correu animada para a cozinha. Você ainda está se recuperando. Yu Ling, deixe que eu prepare o resto. Young Julu gritou da sala. Mang Mang, pega mais uma porção para mim também. O sol da manhã inundava a cozinha espaçosa. Comparado ao jantar formal da noite anterior, aquele momento era estranhamente acolhedor. Pela primeira vez em muito tempo, Yu Ling Xuan sentiu uma espécie de paz. Sua omelete está maravilhosa, Yu Ling Xuan. Igualzinha à de um chefe profissional. Elogiou Young Julu. Ela sorriu, pensativa. Não é para tanto. De repente, a campainha começou a tocar sem parar. Din 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 din. Todos se viraram para a porta, atentos ao som insistente e apressado, como se quem estivesse do lado de fora exigisse que abrissem imediatamente. Young Julu resmungou. Quem é que está tocando essa campainha tão cedo e com tanta pressa? Wang Mingming respondeu, animada. Ah! Deve ser a Yang Wei e as outras meninas. Hoje de manhã ela me ligou pedindo o novo endereço do meu irmão. Yu Ling Xuan imediatamente pegou a chave, com o coração acelerado. Wang Mingming continuou. Isso mesmo. Ela disse que as outras estão preocupadas. Parece que mencionaram espionagem comercial, querem alertar o Park Jin, mas o telefone dele está desligado. Ao ouvir a expressão espionagem comercial, o corpo de Yu Ling Xuan estremeceu visivelmente. Respirou fundo, tentando manter a calma. Eu vou abrir a porta. Wang Mingming deixou os achis de lado e correu para abrir. O som da fechadura soou como um trovão no peito de Yu Ling Xuan. O que tem que acontecer, acontece. Só não pensei que seria tão rápido. A porta se abriu. Kim Ji-soo, Junho San-san, Yang Wei e Park Min-yang, 4 mulheres de beleza estonteante e forte presença, estavam ali. Wang Mingming ficou paralisada diante daquela visão. Elas são majestosas. Como meu irmão consegue andar com essas mulheres bilionárias e lindas? Ele não se sente pressionado? Seus olhos curiosos brilharam, e ela perguntou. Uau, quem são essas lindas bilionárias? Yang Wei franziu a testa, com voz urgente. É sério, não temos tempo. Mingming, seu irmão e a Yu Ling estão em casa? Sim, respondeu ela, percebendo a gravidade da situação, estão tomando café na sala de jantar. Eu levo vocês até lá. Ao mesmo tempo, enquanto Gangu era contido na outra ponta da casa, Junho Sansan sugeriu.
Haverá confronto. Não deveríamos chamar alguns seguranças para conter a Yu Lin de Xuan? Ela é uma espiã profissional. Dizem que são perigosos. E se ela tentar fugir? Mas Park Min-young, que conhecia bem as habilidades de Park Jin, rebateu imediatamente. Não é necessário. Basta expor a verdade. Diante de todos, Park Jin pode naturalmente contê-la, disse Park Min-young com firmeza. Ao ouvir isso, Wang Minmin ficou completamente atonita. O que está acontecendo? Que batalha é essa? Logo depois, as 4 mulheres seguiram Wang Minmin até a sala de jantar. O ar parecia pesar. 8 estudantes estavam reunidas dentro da vila, e a atmosfera era densa, carregada com o cheiro invisível de pólvora. Kim Ji-soo, Junho San-san, Yang Wei e Park Min-young fitaram Yu Lin de Xuan com expressões severas. Mais de 30 segundos se passaram em silêncio absoluto. Subitamente, Junho San-san bateu com força um dossiê grosso sobre a mesa, bem na frente de Park Jin, e o interrogou em voz alta. Você sabe quem é Yu Lin de Xuan? Ela é uma espiã infiltrada ao seu lado. Aqui estão os documentos sobre ela. Veja com seus próprios olhos. Park Jin pegou os papéis e começou a folheá-los. À medida que lia, seus olhos se iluminavam, como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Uau, murmurou ele, surpreso, 2 mestrados em Cambridge, treinamento na Iron Street, gestão de dezenas de bilhões em capital enquanto esteve na Chongjiang Company, mais de 10 fusões e aquisições concluídas. Um talento oculto. Inacreditável. Ela tem pouco mais de 20 anos, e seu histórico já é impressionante. Ele olhou para ela e completou com naturalidade. Yu Lin de Xuan deve ter abandonado a escola de imprensa, mas fez muito mais do que isso. Não me importo com o mestre Jing Dun, ou com o magnata da família Jin. Se alguém me envia um talento como esse, eu o contrato. Junho San-san começou a distribuir cópias das provas a todos na mesa. A identidade de Yu Lin de Xuan agora estava exposta. Ela o encarou, e com a voz carregada de frustração, exclamou. Olhe bem! Essa mulher é uma espiã. Você confia nela, entrega a ela o controle da FET e da imobiliária real. Ela gastou dezenas de bilhões do seu dinheiro e ainda o prendeu em esquemas de grandes corporações. Park Jin, acorde. Wang Minmin segurava os documentos nas mãos, atônita. Depois de morar juntas por mais de um mês, eu a considerei uma amiga próxima. Ela é inteligente, gentil, generosa, compreensiva, mas era tudo mentira? A sensação de traição a abalava profundamente. Yu Lin de Xuan, é verdade? Perguntou, em pânico. Jung Julu, por outro lado, olhou para os papéis e sorriu como se não se importasse. Pensava, o imperador nem se pronunciou e os eunucos já estão em pânico. Essas mulheres tolas acham que Park Jin é tão ingênuo quanto elas? Ele já sabia de tudo, apenas fingia para capturar as corporações envolvidas. Quando ele me contou, percebi que talvez fosse ele quem mais confia em mim. Ouyang Sil também examinava os documentos, mas seu coração se enchia de temor. Se Yu Lin de Xuan é mesmo uma espiã, então não há dúvida de que Park Jin já viu tudo há muito tempo e traçou sua contraofensiva. A FET Imobiliária e a Jungu são apenas peões do plano dele. Aposto que nem a própria Yu Lin de Xuan percebeu que está sendo usada como parte de uma armadilha dentro da armadilha. Cada uma das 3 mulheres tinha pensamentos distintos, mas todas compreendiam a gravidade da situação. Yu Lin de Xuan, por sua vez, sabia que fora desmascarada. Não havia mais como negar ou escapar. Então admitiu com franqueza. Sim. O que vocês disseram é verdade. Desde o momento em que me aproximei do presidente Lin, eu já tinha meus próprios propósitos. Não tenho mais nada a declarar. As 3 esperavam uma reação explosiva de Park Jin, mas ele permaneceu assustadoramente calmo. Era a serenidade que precede a tempestade. Então, ele apenas colocou a mão no ombro de Yu Lin de Xuan, com voz baixa, firme e impossível de contrariar, disse. Venha comigo. Temos algo particular para discutir. Ele se virou e começou a andar, e ela o seguiu sem hesitar. Diante da autoridade dele,
nenhuma das garotas ousou interferir. Mas todas compartilhavam o mesmo pensamento. Depois de uma traição dessas, será que ele não está com o coração despedaçado? O ambiente seguia tenso, sufocante. Só depois que Park Jin e Woo Ling Chuan desapareceram completamente de vista, o grupo pareceu soltar o fôlego preso. Wang Minmin deu 2 passos para trás, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso acreditar que Woo Ling Chuan é uma espiã. Ela me fez tantas perguntas sobre ele, e eu respondi tudo com sinceridade. Será que acabei prejudicando meu próprio irmão? Young Julu, apesar do momento impróprio, colocou a mão em seu ombro e a consolou. Está tudo bem, Minmin. Não chore mais. Ele sabia de tudo desde o início, murmurou alguém. Park Jin é uma raposa astuta. Como poderia ser enganado por outra pessoa? Essas palavras, ditas por Wang Minmin, deixaram Kim Ji-soo, Junior San-san, Yang Wei e Park Myung em completo alvoroço. As 5 garotas trocaram olhares atonitos. O quê? Ele sabia que Woo Ling Chuan era um espião o tempo todo? A tensão crescia. O ar estava tão carregado que parecia prestes a explodir. Yang Wei, ainda mais desconfiada, insistiu. Se ele sabia, por que, então, deixou Woo Ling Chuan assumir o controle de assuntos tão importantes? Irritada com a insistência, Young Julu respondeu com frieza, como se cada palavra fosse veneno. E eu dependo de quê para te explicar? Sem esperar mais, ela se virou e saiu pisando forte, cheia de mágoa. Por dentro, fervia de raiva, essas mulheres são irritantes. Aposto que todas têm relações pouco claras com Park Jin. Que nojo! Se eu não tomar cuidado, vão acabar tirando ele de mim. Estão agindo como se todos os homens da China tivessem morrido. Por que insistem em lutar por ele? Vão procurar outro. Mas eu não vou deixar isso barato. As palavras atiçaram ainda mais o fogo dentro de Yang Wei, que lançou um olhar furioso para Young Julu. A outra não recuou. Pelo contrário, sorriu com desprezo e provocação. E foi o suficiente. Yang Wei explodiu. Partiu para cima de Young Julu como uma fera enraivecida. As duas caíram no chão, agarrando os cabelos uma da outra, se arranhando com unhas afiadas. Como ousa tentar roubar o Park Jin de mim? Gritou Yang Wei. Vou fazer você desejar nunca ter nascido. Você acha que essa sua carinha bonita faz diferença? Devolveu Young Julu. Eu vou te mostrar o que é rivalidade por amor. Foi então que Ouyang Sil, que até então observava tudo em silêncio, interveio com voz firme. Chega! Parem! Deixem-me explicar tudo isso de uma vez. Ela puxou um mapa que Young Julu havia esquecido de recolher. Com um tom calmo, disse. Este mapa marca a direção planejada para a cidade do filme elétrico. Talvez vocês não saibam, mas há mais de meio mês o presidente Lin delegou a Young Julu a compra de terras nas cidades de Sendai e Kongjang, e ao mesmo tempo fundou a JC Real Estate. Apontando para o mapa, continuou. Observem com atenção, as terras adquiridas pela JC Real Estate, somadas às da FET Real Estate, formam um território unificado. As áreas destacadas não deixam dúvidas, o plano se concentra na localização estratégica da futura cidade do filme elétrico. Antes que terminasse, Yang Wei pareceu despertar de um torpor. Entendi, então a JC Real Estate foi fundada por Park Jin. Isso não tem nada a ver com a família Jin, tem? Ela continuou em tom mais suave, lembrando-se. No começo, pensei que minha mãe não queria que eu vendesse o prédio comercial porque tinha medo de perder um grande ativo. Achei que era só preocupação financeira. Mas eu estava errada. Tudo foi exatamente como ela previu. Seus olhos brilharam com admiração e temor. Park Jin é um verdadeiro estrategista. Ele arma suas jogadas à distância, decide vitórias e derrotas de longe, antecipa seus oponentes com planos engenhosos. É meticuloso, não deixa falhas. Uma mente brilhante, profunda e perigosa. Ela estremeceu com a conclusão, sentindo-se pequena diante dele. E não era a única. Kim Ji-soo,
Júnior Sansan, Park Min-young e até Wang Min-min despertaram ao mesmo tempo para a mesma verdade. Park Jin sabia desde o início. Sabia que Yu Ling-chuan era uma espiã. E mesmo assim, a manteve por perto, usou-a como isca. Foi tudo um jogo. Fingiu estar sendo manipulado, quando na verdade estava manipulando os outros o tempo todo. Os da família Jin achavam que estavam no controle, quando na verdade estavam dançando na palma da mão dele. Era um verdadeiro mestre da intriga. Um gênio calculista. Ninguém como ele. Após 10 segundos de silêncio absoluto, todos na sala respiraram fundo, tomados pela mesma sensação de espanto e respeito. Júnior Sansan agarrou a manga de Kim Ji-soo, os olhos cheios de culpa. Ji-soo, acho que estraguei tudo. A identidade da Yu Ling-chuan foi exposta, e se a pessoa por trás dela descobrir? Isso pode prejudicar o plano do Park Jin. Kim Ji-soo tentou tranquilizá-la. Calma, Sansan. Park Jin já tomou a iniciativa de conversar com ela. Isso mostra que ele já havia previsto tudo. E veja, mesmo que haja algum impacto, acho que ele será mínimo. Talvez Park Jin já tenha. Não sofra mais, disse Kim Ji-soo com firmeza, não se culpe. Ao ouvir isso, Júnior Sansan suspirou levemente, aliviada. Que bom! Nesse momento, uma revelação atingiu Kim Ji-soo como um raio. Finalmente compreendia por que Park Jin se recusará a comparecer à cerimônia de inauguração da Big Cat TV e por que não havia presenteado a streamer feminina. Não era por avareza ou dificuldades financeiras, era algo muito mais profundo. Ela percebeu que, se Park Jin tivesse dado um presente, as pessoas imediatamente começariam a suspeitar. Ligariam esse gesto à possibilidade de que ele estivesse com problemas financeiros, já que havia investido uma grande quantia em seu projeto secreto. Aquilo alimentaria especulações, e muitos tentariam tirar vantagem da suposta fragilidade dele. Que jogada astuta, pensou Kim Ji-soo. Nada é por acaso, tudo foi estrategicamente arquitetado por Park Jin. Ele havia usado até mesmo a transmissão ao vivo da Big Cat TV como ferramenta para guiar a opinião pública. Era arriscado, perigoso e genial. Quanto mais Kim Ji-soo analisava, mais sentia que não conseguia compreender Park Jin por completo. Desde o início, ele agia de forma aparentemente racional, mas no fim sempre criava cenários onde saía por cima, de forma quase inevitável. Ela passou a se sentir sobrecarregada com tantas reviravoltas. Pensava que ele estava sendo negligente ultimamente, quase preguiçoso. Mas agora, até mesmo o ato de não dar um presente a streamer parecia fazer parte de um plano muito maior. Talvez eu mesma seja apenas uma peça nesse tabuleiro que ele move com perfeição. Enquanto dentro da vila todas as garotas mergulhavam em pensamentos e especulações sobre as verdadeiras intenções de Park Jin, ele conduzia Yu Ling-chuan até um pavilhão ao ar livre. Era um lugar onde, faça chuva ou sol, se podia sentar para contemplar as estrelas. Com os olhos baixos e a voz cheia de culpa, Yu Ling-chuan confessou. Me desculpe, chefe. Eu me aproximei de você apenas para investigar e sabotar o plano de desenvolvimento da cidade do filme. Mas foi por necessidade. Todos têm um mestre, espero que compreenda. Enquanto falava, estava nervosa e tensa, preparada para a raiva de Park Jin, uma bronca, talvez até prisão. Aceitaria tudo em silêncio. Mas Park Jin não explodiu. Pelo contrário, tornou-se ainda mais calmo. Uma seriedade rara dominou sua expressão. Apenas assentiu com a cabeça. Eu já sabia de tudo isso. A revelação chocou Yu Ling-chuan. Você sabia? Ele olhava para o horizonte com um brilho nos olhos e uma aura que transbordava autoridade e confiança. Era impossível não admirá-lo. Com voz firme e direta, ele declarou. Sim. Desde o começo, eu sabia que você estava se aproximando de forma intencional, e também sabia quem te enviou. Mas isso não importa para mim. Lembre-se do que eu disse. Se for apenas sobre negócios ou dinheiro, eu perdoo. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja o ocorrido, uma promessa é uma promessa. E um homem deve cumprir o que promete. Diante dessas palavras, Yu Ling-chuan corou intensamente, as bochechas ardendo como pêssegos maduros.
Havia muito tempo que não sentia o calor e a gentileza sincera de um homem. Ver alguém que honrava a própria palavra mexeu profundamente com ela. Boa vontade de Wu Ling Xuan, mais 10. Afinidade, mais 10. Boa vontade atual, 85 pontos. Sem graça, ela desviou o olhar do olhar penetrante de Park Jin. Mas ele continuou a encará-la com firmeza e carinho. A partir de hoje, você me pertence. Eu valorizo seu talento e suas habilidades. Quero que entre para minha equipe. Não me importa para quem você trabalhou antes, ainda confio em você. Ao ouvir isso, Yu Ling Xuan não se sentiu grata, ficou furiosa. Mas chefe, eu... Park Jin a interrompeu, o olhar mais profundo do que nunca. Chega! Você foi a peça que faltava na minha vida. Com você, dominarei o mundo. E então ele se virou e partiu, deixando Yu Ling Xuan sozinha no vento. Ela ficou paralisada. O chefe simplesmente me perdoou? Sem sequer me prender? Por quê? Seu telefone vibrou. Uma notificação. Conta terminada em 7.687 recebeu 30 bilhões. Logo depois, outro alerta. Mensagem de Park Jin, esta é sua tarefa para a próxima semana. Não me decepcione. Yu Ling Xuan ficou atonita. 30 bilhões. Sua mente girava em confusão. Ele sabe que sou uma espiã, que montei uma armadilha, que escondi tudo dele, e ainda assim confia completamente em mim. E mais, ele não apenas disse que confiava. Ele provou isso. As últimas defesas no coração de Yu Ling Xuan ruíram. Lágrimas começaram a escorrer sem controle. Ela chorou como uma criança, lavando com as lágrimas tudo que a impedia de acreditar em Park Jin. Ele transferiu 30 bilhões para mim. Esse é o nível de confiança que ele tem? Por que está sendo tão gentil comigo? Eu não mereço isso. Naquele momento, Yu Ling Xuan desabou por completo. As defesas emocionais que mantinha até então ruíram. Seu nível de boa vontade aumentou mais 10 pontos, totalizando 93. Do outro lado, Park Jin observava a notificação no sistema com tanta frustração que quase quis chorar. Como é possível? Mesmo depois de tudo que fiz, essa garota continua resistindo. Já investi mais de 50 bilhões, e ela ainda usa suas habilidades de atuação mesmo no momento mais vulnerável. Ele refletia que, em uma situação dessas, qualquer outra pessoa já teria cedido há muito tempo. Se Yu Ling Xuan ainda estava de pé, era porque, por dentro, ainda não havia sido totalmente destruída. Sua mente era firme demais. Mas tudo bem, pensou ele. Se hoje não consigo conquistá-la, um dia conseguirei. Ativei minhas habilidades médicas. Se o dinheiro não é suficiente para tocá-la, talvez sua própria aparência a abale no momento certo. Vamos ver como ela reage quando a maré virar. Mais de 10 minutos depois, finalmente chegou a resposta de Yu Ling Xuan. Desculpe, chefe. Sinto que o decepcionei. Mas não posso trair a família Jin, não no passado, não agora, nem no futuro. Espero que não me culpe. Ao ler a mensagem, Park Jin não se irritou. Pelo contrário, sorriu. Ela está tentando reafirmar suas convicções para si mesma, pensou. Por mais firmes que sejam as palavras, é sinal de que está balançada. Se não estivesse abalada, não precisaria reforçar essa lealdade. E mais, o aumento de boa vontade não mente. Isso não pode ser forjado. Na visão dele, o que faltava para Yu Ling Xuan era apenas uma razão verdadeira para trair a família Jin, algo que justificasse, em sua mente, essa ruptura. Ainda estava presa a um ideal. A verdade é que, embora Jin Jomo odiasse, ela não conseguia apagar o carinho e os laços que aprendiam aquela família. Segundo as informações que Junho Sansan havia trazido, Yu Ling Xuan fora criada desde pequena pela família Jin. Sofrerá lavagem cerebral, tornando-se extremamente fiel aos ideais do clã. Para ela, trair a família Jin era como trair os próprios pais. Park Jin ponderou tudo isso antes de responder. Menos palavras, mais ação. Não me importa para quem você trabalha.
Uma vez que a tarefa é atribuída, ela precisa ser cumprida. E o dinheiro não é reembolsável. Ao ler isso, Yu Ling-chuan sentiu uma confusão interna ainda mais intensa. Queria ultrapassar aquele limite, mas não conseguia. Queria recusar, mas não tinha meios. Estava presa. Pouco depois, Park Jin enviou outra mensagem, tentando convencê-la. Você está pensando demais. Só quero que entre para minha equipe, use seus talentos e ganhe dinheiro para mim. Nunca te pedi para atrair a família Jin. Essas duas coisas não são contraditórias. Por que sua mente é tão rígida? Trabalhar para eles e para mim ao mesmo tempo, não vejo problema nisso. Você é que não compreende. Yu Ling-chuan já havia tentado de tudo para se explicar. Mas Park Jin não seguia nenhuma lógica tradicional. Era como se ele tivesse plena certeza de que ela acabaria cedendo. Como ele pode ter tanta confiança de que vou obedecê-lo, pensou ela. E ainda diz que 30 bilhões não podem ser devolvidos. O que ele está querendo? Será que espera que eu me torne uma espiã dele, infiltrada na família Jin? Naquele momento, o Império Jin estava aliado à Gadion Capital, ao Banco Huan Jin e a Lin Shu, todos com os olhos voltados para invadir o projeto da cidade do cinema. Mesmo com os 30 bilhões recebidos, ela não sabia se seria capaz de impedir essa avalanche. Era como um pântano, quanto mais se envolvia, mais afundava. Perdida em pensamentos, sentia-se como um barco solto no meio do mar, sem direção, à deriva, arrastado pelas ondas e pelos ventos. Quando entrou em casa, Park Jin percebeu que algo estava errado. Antes, Kim Ji-soo, Junho San-san, Yang Wei, Park Mon, Wang Mang-mang, Young-gu e Yang-se o tratavam de forma cordial. Mas agora, todos o olhavam de forma diferente. Ele sentiu um aperto no peito. Não era frio, era desconforto. Algo dentro dele tremia. O que está acontecendo? Por que todos estão me encarando assim? E até Junho San-san. Não estou nem perto do nível dela neste momento, pensou Junho San-san, admirada. Ela achava que, ao conseguir informações confidenciais por meio de técnicas avançadas de invasão digital, isso bastaria para impressionar Park Jin. Aquele esforço, na sua visão, já era motivo de orgulho. Mas, ao se deparar com a reação dele, ou melhor, com a falta de surpresa, ficou atônita. Será que ele nem precisava dessas informações? Tonta, com as bochechas coradas como uma manga madura, Junho San-san sentia o coração acelerar. Nível de empatia de Junho San-san, mais 1. Nível atual de empatia, 95. O sistema notificou. Empatia bem dosada. Alvo de Junho San-san conquistado com sucesso. Parabéns ao proprietário. Ela havia investido um total de 333.333.333 em taxas de bajulação. Como recompensa, o sistema concedeu 33.333.333 de retorno e 25 pontos de aprimoramento. Mais do que isso, o sistema informou. Parabéns! O proprietário obteve novas habilidades, hacker especialista, design de software, matemática avançada e violino avançado. Dessa vez, tudo ultrapassava qualquer dado que Park Jin possuía sobre Junho San-san. Ele ficou verdadeiramente sem palavras. Isso não é apenas talento. É como se ela tivesse alcançado tudo com descuido, quase sem esforço. Enquanto isso, todo o meu investimento emocional na Yu Ling-chuan não passou de 93 pontos. Era frustrante. Ele havia se dedicado profundamente a conquistar Yu Ling-chuan, sem sucesso total, e agora Junho San-san, sem grandes movimentos, havia ultrapassado o limite. Fazia tanto tempo que ele sequer prestava atenção nela. A única coisa que realmente sabia era que suas habilidades de hacker eram impressionantes, mas nem tanto, pensava ele. O que de fato importava agora era que Junho San-san era muito próxima de Kim Ji-soo. Isso tornava perigoso tentar qualquer movimento em falso com ela. De repente, a mente de Park Jin foi invadida por uma avalanche de conhecimento técnico em computadores e matemática. Aqueles números que antes pareciam nebulosos tornaram-se límpidos, organizados.
Era como se um novo portal de conhecimento se abrisse diante dele, um mundo vasto e sem limites. Então é isso, refletiu. As habilidades de um verdadeiro hacker são completamente diferentes do que eu imaginava. Isso é o auge. O verdadeiro ápice da técnica.